Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Meus caríssimos e caríssimas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é um dia de regozijo, de alegria, aleluia, que significa alegria para todos nós cristãos, pois hoje celebramos a mais importante festa do mundo cristão, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-nos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 10, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro e lá encontra o sepulcro vazio, a pedra afastada e o sepulcro vazio. De imediato ela corre e vai comunicar a Pedro e a João. O Evangelho, na verdade, refere-se ao discípulo que Jesus amava. E todos nós sabemos que esse discípulo era João. Ambos saem correndo para o túmulo. Ao chegar no túmulo, João chega primeiro, não entra. Pedro chega em seguida e entra. E lá, Pedro observa o túmulo, o sepulcro vazio, e lá está o sudário e as faixas que estavam envoltas ao corpo de Jesus. Em seguida, o discípulo que Jesus amava, conforme já falamos, nos referimos a João, vê o mesmo cenário e ele acredita. Prestem bem atenção o que diz o Evangelho. O discípulo que Jesus amava entra, vê o mesmo cenário que Pedro vê, o sudário, as faixas que estavam envoltas ao corpo de Jesus, e ele acredita. Bom, este Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10, nós temos duas reflexões importantes a fazermos. Quais seriam essas? Observe que dois episódios, dois fatos que nos chamam a atenção. O primeiro é em relação ao comportamento, à atitude, ao sentimento de Pedro. Pedro, ao observar o sepulcro, ele observa o sepulcro vazio, as faixas, o sudário, mas é evidente que Pedro observa apenas as evidências e limita as evidências, as supostas evidências, aquilo que ele está vendo aparentemente. Pedro, lamentavelmente, ele limita-se às supostas evidências, às aparências que os seus olhos lhe apresentam. Pedro ele não vai além das evidências. Todavia, é preciso que reflitamos, sobretudo nós hoje, que a fé exige muito mais. A fé não nos permite nos limitarmos, nos atermos apenas às aparências que o mundo de hoje nos impõe, nos apresenta, em hipótese alguma. Esse é um fato. O outro fato que este Evangelho, o Evangelho de hoje da ressurreição, o Evangelho de São João, portanto, nos chama a atenção é quanto ao sentimento e comportamento do discípulo que Jesus amava. Refiro-me a São João, discípulo que Jesus mais amava. Ao entrar no sepulcro após Pedro, ele vê as mesmas coisas que Pedro vê. Ele vê as mesmas coisas que Pedro vê. Todavia, apesar de ver as mesmas coisas, o que é que o Evangelho nos diz? Ele acreditou. Mas ele acreditou porque ele enxergou, procurou enxergar e entender e sentir para além das aparências, para além das evidências.
ele enxergou, e é isso que o Evangelho quer nos mostrar, com os olhos da fé. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a aposta em Cristo Jesus, acreditar em Cristo Jesus, exige que a gente vá além das aparências. Exige um salto da fé, que a gente busque enxergar, a ver, a sentir o mundo que nos circunda hoje no nosso dia a dia, não a partir das aparências e das evidências. Exige que nós vejamos o mundo e tudo que nele contém, tudo que nos circunda no nosso dia a dia, com os olhos da fé. Sobretudo no mundo onde o esmaecimento, o enfraquecimento, ou mesmo a morte, o desaparecimento dos valores éticos, morais e espirituais é uma realidade. E aí onde mora o perigo. Por isso, isto é mais um motivo para que vejamos tudo que está em nossa volta, o mundo, com os olhos da fé, e não das aparências, como aconteceu com Pedro. Porque se vermos o mundo com os olhos das aparências ou das supostas evidências, nós não enxergaremos a verdade, as verdades que o Senhor Jesus nos ensinou, e tendemos a nos distanciarmos da sua palavra, do seu projeto salvífico. Então não podemos nos incorrer a esse risco. Se assim nos comportarmos, nós não vamos acreditar que no mundo de hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem espaço. E nós precisamos confiar que o Evangelho tem sim. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem lugar neste mundo, mesmo quando as aparências ou as supostas evidências, apontem na direção contrária. E aí é onde reside a importância de enxergarmos, de observarmos o mundo com os olhos da fé. Todavia, eu gostaria de elencar aqui que a Páscoa, ela não só deve ser celebrada no dia de hoje. A Páscoa deve ser celebrada diariamente. Diariamente precisamos fazer, por isso que a igreja, de forma didática, pedagógica, na sua sapiência, na sua sabedoria, promove toda essa liturgia, todo esse ritual. Tivemos 40 dias para aquele cristão que busca a sua autenticidade de vida cristã, tenha 40 dias, assim como Jesus passou 40 dias no deserto, meditando, foi tentado, mas não caiu em tentação. 40 dias para refletirmos sobre as nossas vidas, nossos comportamentos, nossas atitudes. Como é que eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Pare e pense. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa que não sou gentil, não sou respeitosa com os demais, não sou caridosa, não me sensibilizo com a situação dos meus irmãos? Não estou falando aqui de irmãos dado um conceito limitado, irmão de carne e sangue, de meus irmãos como um todo, porque em Cristo Jesus somos todos irmãos e irmãs. Então,
todos esses sentimentos negativos de egoísmo, de desrespeito, de arrogância, de prepotência, de nos sentirmos melhor que o outro, na sexta-feira, devemos deixar que esses sentimentos eles sejam crucificados com Cristo Jesus na cruz, que eles morram na cruz, para que eu possa igualmente ressuscitar com Cristo. E isso é um exercício que precisamos fazer diariamente, para que nós possamos viver a ressurreição cotidianamente. Pense nisso. Pense nisso. Cristo Jesus está, meus irmãos, sedentos daqueles corações que estão distantes dele e de outros que continuam a se distanciar. Precisamos, será possível que diante de tantas desgraças que têm acontecido no mundo e no nosso país, onde hoje vivemos uma realidade lastimável, de tantos irmãos que passam fome e necessidade, já testemunhamos tantos irmãos até catando comida no lixo. Isso não simboliza a vida. Isso não é símbolo de Páscoa, de passagem. Então, é preciso que o meu egoísmo e todos os sentimentos negativos eu diariamente reflita e me liberte dele, deixando que ele seja crucificado e morra com Cristo na cruz, para que eu seja digno de ressuscitar com Cristo. À medida que eu crucifixo e deixo morrer na cruz todos os sentimentos e atitudes negativas que me acompanham, que eu permito que faça parte da minha vida. Isso só depende de mim. Portanto, a Páscoa ela deve acontecer diariamente, meus irmãos. No nosso dia a dia, precisamos fazer a nossa passagem. Páscoa, que significa passagem. Passar. Você, que é acadêmica, estudante, do aluno relapso, negligente, descomprometido e muitas vezes irresponsável, para uma pessoa, um acadêmico responsável, um aluno estudioso, comprometido e que dê alegria e gosto, como diz no popular os mais velhos, aos seus pais. Para que eu deixe de ser, faça passagem de um ser egoísta, arrogante, opulento, prepotente, egoísta, que só penso em mim, e comece e faça passagem para uma pessoa bondosa, caridosa, respeitosa, que tudo que eu faço eu penso também no meu semelhante. Será que isso não está incomodando o meu semelhante? Será que isso agrada a Deus? Faça a minha passagem, me libertando de todos aqueles sentimentos e comportamentos negativos que me prendem na cruz. Eu preciso deixar preso à cruz para que morra na cruz os sentimentos e atitudes negativas que me impedem de celebrar a glória da ressurreição com Cristo Jesus. Isso sim. Isso sim. Meus irmãos, eu gostaria, para concluir, lembrando mais uma vez, a ressurreição, a Páscoa, ou seja, a passagem, ela deve ser um exercício diário, no meu dia a dia. Como é que eu sou como filho, como pai, como irmão, como amigo, como estudante, como ser humano? Como é que eu convivo com os meus pares? E tudo aquilo que é negativo nos meus sentimentos e atitudes, eu deixar para trás, crucificar, deixar morrer na cruz e fazer a minha Páscoa diariamente, a minha passagem. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu vou ler essa passagem para concluirmos uma breve reflexão. Ele nos diz que, João nos diz a seguinte frase: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho,
porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ora, esse Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele só vem nos evidenciar aquilo que o cristão autêntico já sabe. Eu costumo dizer, nas minhas pregações e reflexões e diálogos com os meus pares, meus semelhantes, que para nós cristãos a morte não existe. Porque Cristo já venceu a morte. Cristo já derrotou a morte. A grande máxima dessa celebração, eu costumo dizer que é a seguinte: antes de Cristo Jesus, o fim da humanidade era a morte de fato, era as trevas, era a escuridão. Após Cristo Jesus, Ele nos presentia, nos brinda com esse prêmio, esse presente maravilhoso que é a ressurreição. Ele vem nos dar a certeza de que para o cristão não existe a morte. Aquilo que equivocadamente, fruto de uma catequização, evangelização mal feita ao longo da história, aquilo que nós chamamos de morte, na verdade, não é a morte, não é o fim. Eu costumo dizer que a morte em si, aquilo que chamamos de morte, é um ritual de passagem, é a Páscoa individual, é a Páscoa pessoal de cada um de nós, de cada irmão, de cada cristão. É a passagem, só que é a passagem da vida não para a morte, é a passagem da vida para a vida perene, para a vida eterna na glória de Deus Pai e com Deus Pai. Este é o maior significado e que devemos entender da Páscoa. Mas para isso se faz importante que nós, de fato, no nosso cotidiano, conforme falei há pouco, busquemos esse autoexame de consciência diariamente e reflitamos e façamos a reflexão que há pouco eu compartilhava com você, sempre questionando o que é que hoje precisa morrer na cruz para que eu possa ressuscitar. Quais são os meus comportamentos e meus sentimentos que me impedem de celebrar e viver a minha ressurreição diariamente, a minha Páscoa, a minha passagem? Então eu preciso estar fazendo essa Páscoa, essa passagem diariamente, procurando superar as minhas limitações, os meus comportamentos, os meus sentimentos negativos, sobretudo aqueles que afetam e que fazem mal aos meus semelhantes, aos meus pares, aos meus irmãos. Um abraço, que o Cristo ressuscitado continue ressuscitando a cada dia na vida de todos vocês, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, cumulando-os de toda sorte de bênção. E que você, meu irmão, e que você, minha irmã, se renove e ressuscite a cada dia, superando e vencendo a morte. E aqui morte eu uso como simbologia de todos os sentimentos, pensamentos e atitudes negativas. Que Deus nos abençoe grandemente e que o Cristo ressuscitado se faça presente na sua vida, na vida da sua família, e que você supere todos os seus obstáculos, seja ele qual for. Mas não esqueçam, o salto para a fé não olha a vida com os olhos da aparência, com aquilo que o mundo nos impõe, com as supostas evidências. Olhe para além das evidências, para além das aparências. Olhe o mundo com os olhos da fé. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Um abraço, um beijo no coração.
e que o Cristo ressuscitado esteja sempre presente em nossas vidas.